Olá, meu povo, todos bem? Desejo que sim. Meu nome é Pablo. Nós vamos dar sequência aí na série de vídeos que estamos falando sobre a análise satural exploratória. No vídeo anterior, eu contextualizei a análise satural exploratória dentro, né, da SEM, da modelagem de equações estruturais, falando um pouco sobre os métodos de estimação, o racional por trás. Hoje a gente vai avançar nesse racional. Vamos contextualizar, né? Assim como no vídeo anterior, a questão dos componentes principais, mas dando mais foco no método de eixos principais, que esse sim é o método de extração de fator comum de análise natural exploratória. Mas vamos comentar rapidamente sobre os outros principais também. Não tem como a gente esvaziar o tema, porque são muitos métodos, mas a ideia é só para a gente entender, né, quais são esses métodos, que é uma das decisões aí mais importantes dentro da análise natural exploratória em conjunto com o número de fatores. Beleza? Espero que gostem e vamos pro vídeo. Pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre os métodos de extração de análise natural exploratória. Por quê? Porque nos diversos softwares que nós temos aí, nós vamos deparar com diversas opções e muitas vezes podemos confundir, né? Alguns termos com nome diferente, mas no fundo é a mesma coisa, dependendo do software que você está indo, tá? Não vou tentar ser técnico aqui, mostrando matematicamente cada um, de forma nenhuma, só uma visão geral e a ideia que está por trás, certo? Até porque também considero que eu não tenho tanta competência assim para isso, tá? Então eu leio, analiso, um pouquinho de matemática eu entendo, eu tento interpretar e passar para vocês aqui um pouco mais mastigável, vamos dizer assim, né? Um pouco mais entendível, vamos dizer assim, sem tanta matemática, certo? Então, se a gente for recapitular os vídeos anteriores aí que nós vimos, né, o modelo geral da análise satural exploratória é esse aqui. Estou usando as nomenclaturas aqui do livro do Thomson. Se você for em alguns outros livros, você vai ver algumas letras gregas aí, certo? Mas no fundo o que a gente tem? A gente tem a matriz de correlação amostral, né? Pode ser aproximada por quê? Né? Pelo vetor aqui de loadings das cargas, o vetor de loadings transpostos, mais um erro. Esse erro aqui está sendo caracterizado, né, pela matriz D de diagonal, certo? Dos fios aqui, tá? Que também a gente pode entender aí como matriz epsilon, U, dependendo da nomenclatura que você for utilizar, tá? No componente principal, na análise de componente principal, o que que nós temos? Nós temos que consideramos isso aqui como zero, né? Ela não existe, tá? Então não existe erro, beleza? Né? E indicando que essa matriz R aqui, ela é considerada dessa forma aqui, certo? Matriz cheia aqui, matriz não reduzidas, vamos dizer assim, tá? Quando nós fizemos isso aqui, em vídeo anterior aí, a gente chegou na estimativa dos loadings, certo? Dos eigenvalues, eigenvectors, tá? Da decomposição matricial, certo? Da decomposição espectral. Então, essa aqui é uma solução matricial que nós chegamos, tá? Essa solução aqui, ela é o que nós chamamos de componentes principais, PC, componentes principais, tá? Quando a gente considera que essa, né, esse diagonal aqui, certo? Ela é repeta de um, ela não tem erro, tá? Então a gente está falando aqui da matriz de correlações, né? Então as variáveis são padronizadas, correlação vai de -1 a 1, certo? E a diagonal aqui é 1, tá? E esse é o método de componentes principais. O que pode acontecer de você usar, né, o modelo, o método de estimação de componentes principais dentro da análise fatorial exploratória, certo? De repente você dá algumas estimativas para essa comunidade. Por exemplo, você pode fazer uma primeira iteração, né? Uma primeira iteração e jogar, estimar os loads aqui e a partir desses loads jogar aqui como estimativa de comunidade, tá? Então isso alguns softwares fazem. Aí você tem, né, iterate PC, ou seja, mexe componentes principais iterados, ou simplesmente uma única estimativa
e ao componentes principais. Mas no geral, o componentes principais considera isso que seja 1. Certo? Beleza. Agora, isso não é correto, né? Porque na análise fatorial exploratória, nós estamos interessados em quê? Nós estamos interessados... Opa, tirei tudo aqui. Vou voltar aqui. Certo? Deixa eu voltar aqui. Isso aqui eu não queria, não. Né? Então, assim, na análise de componentes principais, nós estamos interessados na variância comum. Né? Opa, estou apanhando aqui, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Então, deixa eu tentar aqui. Tá. Cadê? Nossa, Deus. Eu achei que então vou ter que ir no mouse aqui mesmo. Tem como usar os atalhos aqui da mesa, não. Depois eu aprendo disso. Na análise de componentes, na análise fatorial exploratória, nós estamos interessados justamente na comunidade, né? Justamente na variância comum. Então, essa mesma equação aqui, lembrando o seguinte, né, gente? Lembrando que essa equação aqui, ela originou de onde? Ela originou, né, do fato da gente querer maximizar a variância, certo? Explicada do y, certo? Aí chegamos numa fórmula lá em que essa fórmula aqui, ela é dada pela maximização da variância, né? Aí quando a gente fala variância, é matriz de covariâncias, variância covariâncias, porque a diagonal é a variância. Então, a gente queria maximizar, né, essa matriz sujeita a algumas restrições. Só que a gente chega nessa mesma formulação, né, se a gente colocar como se fosse uma regressão múltipla, tá? E fazer as hipóteses usuais que geralmente a gente faz na regressão múltipla, né? Em que você tem os erros não correlacionados um com o outro, né? O EI não é correlacionado com o EJ, não existe correlação entre o fator F1 com os erros, certo? No modelo estendido a gente tem aqui um φ, né? A gente tem um φ aqui para indicar a correlação entre os fatores, beleza? Mas o fato que a gente pode reduzir, né? Só passar para cá, né? Passar o D para lá, tá? A gente pode colocar essa mesma equação dessa forma aqui, tá? Essa equação aqui, né? R menos D é o que nós chamamos de relation matrix reduzida, a matriz de correlação reduzida, certo? E é essa matriz de correlação reduzida que a gente usa na análise fatorial exploratória. Essa aqui que a gente usa na nossa ERMA. Beleza? Isso indica o seguinte, né? Que esse termo aqui, ó, isso aqui é aqui, ó. Vou colocar aqui de outra cor, ó. Essa matriz está aqui, ó. Então a gente passa para lá, a gente tira aqui, ó. D, né? O dy1, vou tirar o if, menos d22, menos d33, menos d44 e assim por diante, né? Menos d66. Aqui é uma matriz que está 6 por 6, né, gente? Eu tenho 6 itens, beleza? Né? 6 itens aqui. Beleza? Enfim, só para exemplificar. Então eu passo para lá, aí sim eu tenho o que eu quero maximizar. Tá? O que eu quero maximizar? Esse termo aqui, ó, que é a variância compartilhada. Da variância total eu tiro a variância única específica. Beleza? Tá? Então é isso que a gente pretende. Beleza? Então, e aí o que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Eu posso de repente continuar com o objetivo de maximizar a variância explicada, assim como eu tinha antes, tá? Só que eu pego e faço o seguinte, eu tenho que agora, nesse momento, né? Eu tenho que achar uma estimativa para para essa comunidade aqui. Né? E qual que é a estimativa? Ora, uma estimativa quase que, né, sobressai dos próprios conceitos é é, a nossa coeficiente de correlação múltiplo, né? Que nada mais é você pegar o quê? Você pegar o R2, né, o coeficiente de determinação, de uma regressão em que você tem o x1 contra todos os outros x, né? Certo?
quando todo você pega o seu item, né, aqui nós temos 6 itens, né? O item 1 regride contra o x, item 2, 3, 4, 5 e 6. Aí você vai ter um coeficiente de determinação dessa regressão. Aí você joga ele aqui como estimativa inicial da sua variância explicada. Tá? Aqui isso é MC, né? O Square Multiple Correlation do item 1. Né? Da mesma forma aqui, né, o R ao quadrado também pode ser o termo do item 2, até o R ao quadrado do item 6, nesse caso aqui. Certo? E aí, quando você faz essa estimativa inicial, você tem o que nós chamamos de, né, principal factor, um método de estimação de principal factor, ou principal axis também. Por quê? Porque agora, diferente do método de componentes principais, que eu considerei a variância inicial como 1, ou seja, não existe variância única, agora eu já falo que existe uma variância compartilhada e eu quero maximizar essa variância. Agora, o objetivo de maximizar a variância continua. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó, que assim como no método de componentes principais, como no principal axis, é daí que deriva o nome, né, que os dois são muito parecidos, é que eu quero, aqui ó, meu objetivo é aqui, ó, meu objetivo é maximizar isso aqui, ó, certo? Então tem autovalores, né, a soma disso aqui tudo, viu? A soma disso tudo isso aqui, né, quando eu pego, isso aqui também é chamado traço da matriz, o traço da matriz R, né, que nada mais é o somatório dos altos valores, certo? Somatório de todos os outros valores. É a mesma coisa, tudo a mesma coisa, certo? Então eu quero maximizar isso aqui, né? Então o que acontece? No componentes principais, eu vou extrair o maior alto valor possível e depois, uma nova interação, vou tirando o outro alto valor, o segundo alto valor maior possível. E assim vai. No principal axis, da mesma forma. A lógica é a mesma. Então eu venho aqui, por exemplo, né? Vou colocar aqui só para identificar melhor. Eu venho aqui com o objetivo que é maximizar essa diagonal aqui, certo? A variância de y, a variância da diagonal aqui é a mesma coisa, certo? Aí eu venho aqui no componente principal, ou principal axis, né? Qual que é a diferença do principal axis com o componente principal? No principal, no PC, né? Aqui é tudo 1. No principal axis, aqui é a comunalidade. Aqui é o R quadrado, né? Do x1 contra os outros x, certo? Eu venho aqui, ó, extraio o máximo possível. Até onde que eu dou conta, certo? Né? Aí esse aqui, por exemplo, é o meu principal componente, certo? Ou o principal factor, né? Se for o principal, se o método for o principal factor, certo? Esse aqui é o primeiro componente. Aí eu venho depois, né, numa outra rodada, tento fazer da mesma forma. Tento chegar aqui e extrair mais um pouquinho. E assim vai, né? E aí esse aqui é né, meu segundo componente maior. E assim vai, tá? Então, sim, o principal factor e o principal component, ou seja, o método de extração de análise componentes principais e o principal factor são muito parecidos, tá? Onde que diferencia eles? Onde que diferencia eles é justamente aqui, ó, na diagonal, certo? Na diagonal. Né, para o EFA tem que ser isso aqui, né? Para a análise fatorial exploratória tem que ser a comunidade que eu tenho que maximizar, certo? Agora, no caso do componente principal, tudo aqui é 1, tá? Tudo aqui é 1, beleza? Então, são os dois principais, historicamente, foram os dois principais métodos de extração do componentes principais e da análise fatorial. Isso por quê? Porque os cálculos geralmente são mais simples nesses métodos, né? E devido aos recursos computacionais lá de trás, né, a gente tinha que simplificar as coisas. E aí você veio usando, até que de repente essa justificativa já não calha, principalmente para pequenas bases que nós pesquisadores temos no dia a dia, tá? Então, acaba que você vai nos livros didáticos, você vê sempre esses métodos de extração de fatores, certo? Sempre você vê
A crítica sempre, não, componentes principais não é minha distração de fatores, tá? Mas você tem um bem parecido, que é o principal factor, beleza? Por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aí você pegar o, né? Você pegar aí o exemplo, você tem que ter visto o vídeo anterior que a gente desenvolveu a análise de componentes principais na mão, né? Passo a passo no Excel e o mesmo exemplo que a gente trabalhou lá, só para você ter uma ideia. Quer ver? Tá, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, ó. Tá, aqui, ó. Então vou pegar aqui, ó, o mesmo exemplo. Vou abrir aqui para vocês aqui num SPSS, né? Já que a gente, né, gosta do SPSS, né? Vou abrir aqui, ó, só para vocês terem uma base, tá? Esse exemplo aqui. Então eu tenho aqui, né, três variáveis. Vou fazer aqui, né, o que eu geralmente faço ali para fazer análise de componentes principais no SPSS. Redução de variável, vector, né, as três variáveis, beleza? Extração, né? Por padrão já é o componente principal, matriz de correlação, certo? Lá no exemplo a gente extraiu dois fatores, então eu já vou extrair dois fatores para vocês verem aqui, de cara, beleza? Dois fatores, aqui, ó. Ok, dois fatores. Beleza, extrair aqui. Olha para você ver aqui, ó. Olha para você avaliar aqui, ó. Ó. Comunidades. No caso, por comandos principais que eu estou usando, ó, inicial 1 é aquela diagonal nossa lá da matriz R, certo? Tudo 1 aqui, ó. Nossa matriz R. Beleza? Lá são três variáveis, né? Então, tudo 1 aqui. Ok? Beleza? No final, depois das interações, essa foi a comunidade extraída. Por que foi essa? Porque eu extraí dois fatores e extraí quase tudo, ó. 95%. Beleza? 95%. Se eu tivesse extraído 3, seria 100%, né? Claro, né? Se eu chegasse aqui, ó. Se eu chegasse aqui, ó. Vamos lá, de novo, né? Eu quero extrair 3. Isso é 100%, porque são três variáveis, três fatores. Não faz sentido, é óbvio, mas só para vocês terem uma base. Faz sentido em análise empírica fazer isso. Tá aqui, ó, tudo 1. 100%, tá aqui. Certo? Aqui, ó. 100%. Extrair 100%, três fatores. Aí é 1 também, né? Beleza? Ok? Então, essa é a análise componente principal. Beleza? Agora, se eu for aqui, ó. Se eu for aqui, vocês vão ver, né? Se eu usar outro método, usar aqui minha extração, ou Principal Axis Factoring, que é o mesmo PF, né? Principal Factoring, Principal Axis, Principal Axis Factoring, no caso aqui do SPSS, certo? Vou colocar dois aqui, né? Dois, beleza? Colocar dois. Lembrando o seguinte, gente, esses resultados aqui, ó, batem com o que a gente fez no Excel, viu? Lá no Excel a gente mostrou de forma interativa até chegar nesse loading do primeiro fator, no caso aqui é o primeiro componente, né? E do segundo componente, certo? Beleza, então eu troquei aqui, ó. Troquei. Vocês podem ver que aqui eu troquei, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Ó. Tá trocado. Trocado. Principal factoring. Beleza? E também aqui só para bater com o exemplo que a gente fez no Excel no vídeo anterior, tá? Olha só o que acontece quando a gente coloca, ó. Olha só. Olha só o que está acontecendo. Agora, né, as comunidades iniciais já não são um. Já não são um. Tá? Aqui, ó. Extração principal X factoring. Ó, a inicial aqui do verbal é ponto .228, ponto .710, ponto .746. E no final, depois de algumas interações, como a gente faz essa interação? Lá no Excel a gente fez algumas para vocês verem. Algumas a gente precisou de 4, 5 interações para convergir. Aqui, ó, ele precisou fazer algumas interações para convergir também, ó. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Convergiu depois de 11 interações. Se você usar a mesma planilha nossa lá, é para tentar né, resolver esse problema aqui, só mudando as diagonais, não vai dar certo, porque lá a gente só tá com 5 interações. Não vai bater, certo? Aqui precisou de 11 interações para convergir, beleza? Então, assim, de onde que vem esses valores? Olha só, sabe de onde que vem? Ah, quem sabe calcular o coeficiente de determinação aqui? Basta pegar aqui, ó. Pegar aqui, ó, Analyze, regressão linear.
Vou regredir verbal contra as outras duas. Beleza? Quando foi o r ao quadrado? Não precisa mudar nada que vai ter o r ao quadrado aqui, viu, gente? Ok. Olha só. Olha pra vocês verem aqui. Qual que é o r ao quadrado dessa regressão de verbal contra as duas? Ó. Olha só. 0,22,8. E vamos fazer agora, trocar aqui, né? Colocar a outra, né? Colocar aqui math contra as outras duas. Quanto que vai ser? Olha só, o r ao quadrado. O r ao quadrado foi... Opa, tô apanhando aqui. Olha só, 0,714. Coeficiente de determinação esse aqui, viu, gente? R ao quadrado. Isso aqui é a correlação entre os valores previstos e observados, o R, não é a mesma coisa não, tá? E o outro coeficiente de determinação? Outro coeficiente de determinação. Opa, deixa eu pegar aqui. Que é a outra variável agora, né? Logic. Ok. Olha só. Olha aqui para vocês verem. 0,746. Certo? Se a gente for lá ver, eu vou rodar novamente aqui, só para não ter que saber onde que é. Olha só o que tem aqui. Inicial. O que está acontecendo? Na diagonal, o método de principal factor, em vez de usar 1 para tudo, igual o modelo de componentes principais, ele usa o coeficiente de determinação, tá? Ou poderia falar, né, a correlação múltipla das variáveis. Usa esse item aqui, ó. Verbal 0,228, 0,71 math, 0,746 logic. Certo? E aí, né, depois que você colocou isso na coluna, no nosso caso aqui, ó, depois que a gente jogou aqui 0,22, né, 0,71, aí você aplica a fórmula aqui, ó. Aí você vai fazer a mesma coisa que você fazia com os componentes principais, certo? Então, essa que é a ideia do modelo de componentes principais, que a gente já viu até com cálculo na mão em outros vídeos, e agora do principal factor, que é um dos principais, né? Só que é o seguinte, aí você também tem, né? Você pode, de repente, partir de outra lógica também. Aqui a gente partiu da lógica de, de maximizar, né? De maximizar a variância, né? Maximizar a variância do y aqui. Aí, dada a forma que a gente se conhece da matriz de correlação, você chega nesse ponto aqui. Agora, você também chega nesse ponto aqui também, você aventar algumas hipóteses, né? Sobre os erros, né? No caso, as variâncias específicas, sobre a correlação entre elas, entre os fatores, você chega na mesma forma. Agora, o que é muito comum, né? O que é muito comum é a gente simplesmente partir da... Eu vou conseguir apagar isso aqui, será? Vamos ver. Porque senão eu vou aproveitar essa mesma coisa aqui, né? Acho que eu vou, né? O que é muito comum também é a gente partir dos mesmos princípios dos mínimos quadrados que a gente está acostumado a partir, né? Você tem uma função de discrepância. O que é a função de discrepância? É a diferença, né? Entre o observado e o que você quer, e o que você estimou. Você quer minimizar essas diferenças, certo? Então, esse é o método dos mínimos quadrados que a gente usa lá na, na regressão múltipla, né? Na regressão linear, na econometria, e a gente usa em diversos momentos, tá? Em diversas análises nossas. E aqui também você pode usar o mesmo princípio, certo? Então você pode usar o mesmo princípio. Você de repente tem aqui, vou colocar aqui, ó, de uma forma diferente que a gente quer colocar. A gente quer colocar aqui, vamos colocar uma função f qualquer, tá? A função f qualquer. Você tem a matriz de correlação estimada, certo? Aí você tem a matriz de correlação real, né? Dado alguns parâmetros, beleza? E aí você, né, quer minimizar essa diferença aqui, mas a gente sabe, por exemplo, que a fórmula né, a fórmula vou colocar aqui, ó, a fórmula da, da correlação, né? Você tem ela aqui transpostas, tá? Aí tem um W aqui, que é uma matriz de pesos, tá? Essa matriz de pesos, por simplicidade, pode ser
tudo diagonal zero e I, por exemplo, né? Só a variância. É uma matriz de ponderação. Tá? Você quer minimizar essa diferença aqui, ó. Essa diferença aqui você já sabe. Tá. A mesma matriz é de a mesma resíduos, né? Aqui é a teta, né? Eu coloquei aqui, mas é teta. Teta. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você quer minimizar isso aqui, certo? Não sei se eu já falei para vocês, mas todas as vezes que eu tenho um ezinho, né? No caso transposto, um ezinho é a multiplicação, né? De um vetor. Na regressão é vetor, né? Mas aqui não necessariamente é vetor, pode ser matriz. Né? Um vetor, por exemplo, é coluna com um vetor linha, né? Aí se você falar que essas variáveis são padronizadas, a média é zero, certo? Z padrão 1, é como se estivesse pegando uma variável e levando ao quadrado. Né? Então, elevar uma variável ao quadrado é uma medida de variância, viu? Todas as vezes que elevar uma variável ao quadrado é uma medida de variância. No mercado financeiro, por exemplo, é comum a gente falar que os retornos, tá? Os retornos diários, eles são zero. No longo prazo, a média dos retornos diários são zero. A média é zero, né? A média é zero. E já que é zero, né? Aí pela fórmula da variância, a variância do retorno, né? Vai ser o quê? Vai ser x menos a média, né? A média x barra, né? X barra, tal, elevado ao quadrado, n menos 1. Então, como é zero, né? Certo? Como é zero, ponto. É a mesma coisa a gente pegar e elevar o x ao quadrado. No caso aqui, o retorno é r ao quadrado zero. Beleza? É o que está acontecendo aqui, né, gente? Isso aqui é o que está acontecendo. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou pegando, tá? Essa função que eu quero minimizar a diferença, o que eu estou fazendo? Ó, imagine isso aqui como um resíduo. Resíduo é um resíduo, ó. Estimado menos observado. Tá? O resíduo é uma diferença. Beleza? Transposta. A mesma coisa, só que sem ser transposta, ó. Ó, mesma coisa sem ser transposta. Beleza? É justamente o que eu falei, né? O E' é multiplicado pelo E, certo? Isso aqui é uma medida de variância, isso aqui é uma medida, né, de variância, de erro. Tá? A variância de um x qualquer, de um y qualquer. A medida de erro. Beleza? Então eu quero minimizar isso aqui. Tá? Você tem uma função que você quer minimizar isso aqui. Né? Aí você vai ponderar os resíduos de forma diferente. Você vai ponderar esses resíduos de forma diferente. Você tem uma matriz aqui de ponderação de forma diferente. Tranquilo? Então, assim, a ideia é... Então, no componente principal, no principal factor, eu parto do princípio, beleza? Eu parto do princípio aqui que eu quero, né? Não deu certo. Eu quero maximizar a variância explicada. Aí eu primeiro, né? Primeiro eu simplesmente maximizo o máximo que dá, né? Aí não deu, né, gente? Aí fica complicado. Cor mais forte antes da mais fraca. Ai, meu Deus. Então eu primeiro, né? Vou maximizar a variância disso aqui, né? Maximizar a variância explicada da minha matriz de correlação, certo? Meus dados, no caso aí, das variáveis observadas, para extrair um fator. Um, dois, três fatores, certo? Aí eu vou maximizar o máximo que der, né? E depois vem indo. Depois outra parte que der, por isso que eu uso a decomposição espectral, né? Outra parte que der. E assim vai. Beleza? Por isso que a decomposição espectral é justamente essa que é a ideia. Né? Você tem uma matriz e transformar ela em vetores ortogonais idênticos, mas que você aponta aí para onde que está mais agregado ali o volume de dados, certo? Aqui a gente parte de um princípio diferente. Aqui você está partindo para um princípio que é até mais comum, né? Geralmente na análise empírica, em que você tem valores observados e você tem o seu estimado. Você quer minimizar a diferença entre os dois, certo? Minimizar a diferença entre os dois. Aí você usa, né, o método menos quadrados. Você pega o valor estimado, menos observado, mas aí como você não pode, né, somar tudo, porque senão você anula, você eleva ao quadrado. É isso que está acontecendo, né?
Eu estou levando ao quadrado isso aqui, ó. Quando eu multiplico um vetor linha... Ah, aqui tá até errado, gente. Quando eu multiplico um vetor linha aqui por um vetor coluna, eu estou levando ao quadrado, certo? É isso que eu estou fazendo. Estou levando ao quadrado. É exatamente isso, tá? Beleza. Então, assim, aí eu tenho essa função aqui que eu quero minimizar, tá? Aí, a partir dela aqui que eu quero minimizar, deixa eu voltar aqui, porque eu não queria apagar isso aqui, não. Deu errado aqui. Importância não. Eu vou ter que escrever de novo aqui, né? Deixa eu pegar aqui. A partir dessa função que eu quero minimizar, aí a diferença entre os métodos, gente, a diferença entre os métodos, vou colocar aqui direto, né? R, aqui eu coloquei linha, né, gente? Não é linha não, gente. Aqui foi bom eu revisar, né? Foi bom eu revisar porque caramba, né? Eu tenho um problema de nomenclatura, vocês nem imaginam. Que é estimado, né? Estimado menos observado, certo? E aqui, beleza. E aqui é transposta aqui, que é a linha, certo? Então, beleza. Os outros métodos de estimação que a gente tanto conhece, que você já ouviu falar muitas vezes, né? Método OLS, né? Mean Residual, certo? GLS, barra WLS, mais quais, né? Tudo baseado na família OLS, né? De minimizar os resíduos. Difere aqui, ó. Difere na matriz de ponderação. Certo? Só isso. Ah, o LS, né? O LS. Certo? Def... Aqui. Só muda aqui. Certo? Só aqui. O LS, né? O método ULS. Ó, esses. Eu podia ter colocado aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Em tese é a mesma coisa, viu, gente? Tá? Em tese é a mesma coisa. Você lê lá o manual de alguns softwares, você vai ver isso. Aí você vê um punhado de nome diferente, você achando que é coisa diferente, mas não. Isso aqui, ó. Tá? Em tese, a mesma coisa. Diferencia aí na terceira casa decimal. Beleza? Tá? Então, o método de min resíduo, o nome já está falando, né? O método de resíduos mínimos parte desse princípio aqui. Tá? Que é nada mais do que o método ULS, que no fundo vai ponderar essa matriz aqui por uma matriz identidade. Certo? Então vai fazer sentido aqui a ponderação só da diagonal. Porque né, fora da diagonal é tudo zero. É o mesmo método OLS. Certo? É todo o mesmo método OLS. Depois você tem o método GLS e WLS. Esses são diferentes. Né? Esses aqui eu não posso colocar na mesma. Que eles diferem. Tá? Aí você tem o método WLS. Por ter colocado aqui na mesma. A mesma. WLS. Certo? Aí você tem o WLS. No WLS, você vai simplesmente. Deixa eu pegar aqui. Um pouquinho aqui. Pá. O, o WLS, por exemplo, você vai simplesmente ponderar isso aqui, né, pelo inverso da matriz de correlação, inverso de W. Tá? Aí no GLS, né, ou seja, não é GLS, isso aqui, desculpa, isso aqui no GLS. Né? No GLS, você vai basear a matriz de W. Aí no WLS, você vai basear só na diagonal da matriz W não, né? Da matriz R, matriz de correlação. Certo? Por quê? Porque no GLS, se você tem que estimar um punhado de parâmetros antes, né? Fora da diagonal, para ponderar, só vai perdendo eficiência, vai ficando mais complicados os modelos, mais coisa para estimar. Aí o WLS fala o seguinte, ó, não precisa ponderar por tudo quanto é fora da diagonal, não. Pode ser só pela diagonal. Beleza? Aí você tem o WLS, que você usa só a diagonal. E aí depois você tem as outras variações disso aí. Né? O próprio DWLS é isso aqui, né? DWLS é isso aqui. Você tem outras variações disso aqui, mas né, a gente tem que fazer uma diferença enorme, que faz toda a diferença. Tá? A matriz
de correlação que eu estou utilizando. Mean Residual, o LS, o LS, então foi concebido, o GLS, o WLS, né, o DWLS pode ser concebido a partir da matriz de Pearson. Você usa eles a partir da matriz de Pearson, em que você imagina que os fatores latentes, subjacentes, né, a variável que você coletou os itens, é um contínuo, né, é um contínuo. Certo? Por mais que você coletou o item de 1 a 5, né? Mensurado de 1 a 5, 1 a 7, 1 a 10, é um contínuo. Agora, na prática, acaba que essas variáveis você não pode considerar um contínuo, você tem que considerar como de fato são, que é ordinais. Até tempo atrás a gente considerava um contínuo que é mais fácil de estimar, não tinha muitas técnicas para isso, né? Mas evoluiu muito os métodos de estimação, os computadores pessoais, você consegue fazer essas contas em grande base de dados. No fundo, né, você deveria colocar aqui, né, e considerar que essas variáveis são ordinais e usar a matriz policórica. Matriz policórica é outro tipo de, né, correlação que você mensura, certo? E a partir dessa correlação baseada em variáveis ordinais, você aplica principalmente esses métodos aqui, ó. Principalmente, né, no caso, aí tem a variação do WLS, né? Na verdade, isso aqui são coisas diferentes, tá? Aqui, ó. Tá, é o DWLS, também conhecido WLS-MV, certo? Mesma coisa. E o WLS mesmo, tá? WLS, o DWLS considera só a diagonal. O WLS considera, né, toda a matriz de né, correlação para fazer essa ponderação aqui. Esses pesos aqui, certo? Então, o que acontece? Aí, quando a gente usa o policórico, aí geralmente a gente usa os métodos LS, métodos de mínimos quadrados. Tranquilo? Então, assim, e aí o que acontece? Quando você calcula essas matrizes policóricas aqui, tá? Quando a gente calcula as matrizes policóricas, para calcular elas não é bem simples, não. Não é só simplesmente, né? Na Pearson é fácil, né? A correlação, né? A correl de uma variável contra outra, é você pegar x, né? Xi, né? Menos x barra, certo? Aí, né? Multiplica por yi menos y barra, beleza? Tudo isso, no caso aqui é correl, né? É desvio padrão de x e padrão de y. Tá? Aí, né? Geralmente a gente não faz conta, né, com o correl, para simplificar a gente coloca cov, né? A covariância. Aí nem precisa padronizar isso aqui, né? É só n-1, certo? Então, assim, calcular a matriz de Pearson, né? Ou seja, a assunção linear, basicamente simples. Agora, na matriz policórica, antes você tem que precisar de mais dois passos, né? No primeiro passo, você tem que usar um modelo logístico, certo? Para calcular, né, os limiares ou os thresholds, né? Os thresholds, certo? Do modelo, né? Para cada variável, né, você tem uma variável dicotômica, você tem uma variável policômica com cinco respostas. Então você tem que calcular 4 thresholds, certo? Aí depois você vai calcular a partir desses 4 thresholds, né, a correlação policórica. Opa, policórica. Aí depois você vai pegar no terceiro momento e usar essa matriz aqui calculada a partir desses passos anteriores. Então veja bem o que está acontecendo. Antes de você chegar na matriz policórica, ok? Você tem que calcular um punhado de parâmetros a partir de um método de máxima verossimilhança, certo? Para você assim jogar essa estimativa em uma outra análise. Então entende que você tem que estimar muito mais parâmetros. Tá? Então, por isso que trabalhar com variável ordinal, né? Por isso que você considerar os seus itens como
né, variáveis ordinais, e deve ser assim, deveria ser assim, você precisa da massa maior. Por isso que se fala que não tem como você começar a brincar com itens ordinais se não tem uma amostra menos de 300, tá? Tem que ter uma amostra maior, porque você precisa estimar um punhado de parâmetros antes. Aí você pega essa matriz, né? Você pega essas correlações que você estimou aqui, pega as correlações que você estimou, joga na matriz reduzida, né? Joga na matriz reduzida, certo? Né? E você também vai usar esse parâmetro para ponderar aqui. Então, aqui, né, na matriz de Pearson, você precisava calcular só a média. Agora aqui eu tenho que colocar 4 thresholds por variável, certo? Imagina, se você tiver aqui 3 variáveis, 4 thresholds por variável, só vai aumentando. Então, como você calcula muito mais parâmetros, e aqui, por exemplo, você chegar aqui, você precisa de 3 passos para calcular um modelo de, né, WLS ou WLS, certo? É um pouco mais complexo, por isso você precisa de mais observações, ok? Então, assim, a ideia geral é por aí, né? Na WLS, aí, olha só, imagina o seguinte, né? Imagina para você ver, ó, se eu estivesse usando WLS, né? Se essa matriz de peso aqui que eu estou usando é WLS, se eu estou estimando por WLS, certo? Significa que eu vou ponderar pela matriz de correlação, tá? Pela matriz de correlação, esse W aqui é matriz de correlação. Então, olha só tantos parâmetros que eu tenho que estimar, ó. Aqui, ó, nesse modelo aqui, ó. Olha aqui só. Para essa variável aqui, eu tenho que estimar. Vamos supor que eu estou com, né? Os itens aqui são do tipo líquido de 5 respostas. Para esse parâmetro aqui, eu tenho que estimar 4 limiares. Para esse aqui, mais 4 limiares. Para esse aqui, mais 4 limiares. E assim vai. Todos aqui. Beleza? Mas aí eu pego e faço o seguinte: ó, não preciso estimar, né? Não precisa ponderar para toda a matriz de correlação. Tá? Não precisa. Beleza? Eu preciso ponderar só pela diagonal. Eu vou usar só a diagonal de R, beleza? Aí eu já elimino, né? Aí aqui, ó, aí já posso de repente eliminar essa parte aqui. Opa, aí não, né? Eu queria fazer isso aqui, ó. Aí eu posso eliminar essa parte todinha aqui de estimar, ó. Não preciso mexer com isso aqui não, ó. Tá? Eu vou usar só da diagonal mesmo, beleza? Tá? Aí eu já vou facilitando. E quando eu facilitando, é de calcular mesmo, gente. Para não dar problema de convergência, ter valores AUDs, né? Valores acima de 1, variâncias negativas, certo? Para não dar problema na hora de você fazer a estimativa, tá? Então, assim, no fundo, o que acontece? No fundo, você, o método mean, residual, tá lá no JAS, mean, residual e o LS. Não sei porque eles colocaram aqui lá, é a mesma coisa. Tanto que quando você faz o cálculo, dá o mesmo resultado, certo? O LS, tá? É justamente se preocupar só com a diagonal, o LS, certo? Leva tudo a mesma coisa, né? Aqui você tem no SPSS, por exemplo, certo? Lá no SPSS você tem o LS, é o mesmo LS. Aí você tem um Generalized Least Square, que aí também, né, também é considerando a matriz toda. Só que aí geralmente você usa isso aqui. Aqui tem assunção de normalidade também, viu, gente? Então tem que ter um cuidado aqui, que no GLS também tem assunção de normalidade, tá? No GLS. Por isso que não é usado muito na prática. Assim como também, aí é o contrário, né? Assim como também, tá? Então o GLS e o ML faz assunção, né? Máximo verossimilhança, faz assunção de normalidade, ok? É óbvio que existem algumas saídas para aqui, né? Você tem o Robust ML, né? Tem uma saída, você tem a máxima verossimilhança robusta, certo? Que dá uma certa conta da não normalidade. Mas, quando você tem dados ordinais, certo? Ordinais, aí já é problema. Aí você não pode usar o Robust ML e também o GLS não é recomendado não, certo? Não é recomendado. Ok? A visão geral é essa. Se você tem dados originais, a gente tem trabalhado aqui desde o começo dos vídeos, né, uma AFE típica em ciências sociais aplicadas. O que é a AFE
típica em ciências sociais aplicadas. Você tem itens de questionário, você tem variáveis manifestas observadas, de respostas geralmente, né, do tipo Likert, de 1 a 5, 1 a 7, 1 a 10, concordo totalmente, a discordo totalmente, ou alguma coisa relacionada com frequência, muito, pouco, alguma coisa nesse sentido, certo? Em que é difícil sustentar a normalidade multivariada, é difícil você sustentar que esses itens manifestos são contínuos, ou seja, são variáveis ordinais, tá? E quando você tem esse tipo de item, eu estou assumindo aqui que você tem observar, você tem a amostra aqui um pouquinho maior. Tá? Eu já falei sobre isso no artigo que a gente, né, que eu escrevi, a gente falei um pouquinho sobre isso. No exemplo que a gente está trabalhando aqui, né? E a gente vai trabalhar aqui, tá trabalhando, né? Não sei se esse vídeo está vindo depois ou antes do que eu estou gravando. Não sei qual que é a ordem que eu vou colocar para vocês. Mas a FE aqui eu vou rodar o mesmo exemplo, né? Que tem uma amostra mais de 1000. No Jamovi, no JASP, no SPCS, no R, qual outro que eu tiver a achar aí de graça, eu vou rodar também, tá? E vou usar só o que o software tem, né? Então, sim, aí a gente vai se deparar com um punhado de opções diferentes dependendo do software. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo, para falar para vocês que, no fundo, tem coisa que é a mesma coisa e tem coisa que a gente não vai usar, tá? Então, assim, nessa situação típica, beleza? A gente vai ter que ficar mais com essas opções aqui, ó. Tá? O WLS ou DWLS. O WLS é problemático quando a gente tem uma amostra pequena. O DWLS sai melhor porque tem menos problema de convergência e pode usar com amostras menores. Quando eu tenho itens originais provenientes de uma matriz policórica. Ok? Essa é uma situação ideal. Agora vai ter software que não tem isso aqui, ó. Vai ter software, por exemplo, o SPCS não tem isso aqui. Beleza? Não tem. Tá? O que eu tenho que fazer com ele? Vou no melhor possível. É isso que eu estou apresentando para vocês aqui. Certinho, gente? Então, é essa que é a ideia que eu queria passar para vocês aqui. Possivelmente eu esqueci de alguma coisa. Eu estou sentindo que eu esqueci de alguma coisa que eu acho que seria importante comentar com vocês. Mas eu falo nos vídeos aí posteriores. Beleza? Um abraço, até mais, gente. Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!